Nós vamos estudar no livro do Apocalipse, capítulo 6, mas vamos fazer a leitura em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, epístola do apóstolo Paulo, capítulo 2, verso 1. Glória a Deus. Quem for encontrando, fique de pé em nome de Jesus. E quem tiver muita dificuldade para encontrar, olhe para o telão que já está lá. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso, a vinda do Senhor, não acontecerá, não sucederá, sem que primeiro venha quero todos falando, sem que primeiro venha a apostasia. E seja o que depois da apostasia? Revelado o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo. Aquele, quem? O anticristo, que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de adoração ou de culto, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Mas vós lembrais de que eu dizia estas coisas quando ainda estava convosco. 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja revelado. 7. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém. Diga assim comigo: um que agora o detém, até que seja posto fora. 8. Então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Até aí, pode sentar. O que é que tem a ver 2 Tessalonicenses de 1 a 8 com o Apocalipse? Quero que você entenda, preste atenção, não conversa, olha para cá, que o que nós vamos estudar hoje sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse são acontecimentos que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Quando os eventos, os acontecimentos dos 7 selos começarem, quando os selos começarem a ser quebrados, e os acontecimentos dos selos que estão escritos começarem a ser registrados, começarem a ser lidos, a igreja não estará mais aqui. E como a igreja não estará mais aqui, presta atenção, a forma como o Espírito Santo trabalha hoje vai ser modificada. Não é, presta atenção, não é que o Espírito Santo vai embora da terra, como muita gente prega e diz por aí. Quando a igreja for embora, o Espírito Santo vai com ela. Não, para começar, queridos, o Espírito Santo é Deus. E como o Espírito Santo é Deus, ele não pode ir embora para lugar nenhum, porque ele é onipresente. Ele está, querendo ou não, em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, como nós lemos aqui, diz que alguém precisa ser tirado do meio, acho que é no 7, né? Para que o iníquo, o anticristo, possa se revelar totalmente. Quando isso acontecer, olha bem, pois o mistério da iniquidade opera, há um que agora o detém, até que seja posto fora. Quando fala sair do meio ou ser posto fora, não quer dizer que o Espírito Santo vai sair de onde está. Quer dizer que a ação, presta atenção, a ação do Espírito Santo hoje, da forma como ele age, vai mudar.
O mundo hoje, querido, acredite se quiser, não está pior do que o que está em termos de maldade, violência, assassinato, prostituição, porque o Espírito Santo ainda está na igreja, através da igreja, e ele detém a atuação do mal. Pastor, o que é isso, pastor? O mundo está para pegar fogo, pastor, de tão ruim que está, e o senhor está dizendo que o Espírito Santo ainda está retendo o mal? Está. Mas a partir do momento do arrebatamento, o Espírito Santo vai parar de segurar o mal. Aí você imagina como é que vai ficar depois, se hoje já está muito ruim. Se com o trabalho que o Espírito Santo está fazendo hoje na terra, a sua presença retendo o mal, através da presença da igreja, através da sua obra que está salvando as vidas, o mundo está como está. Agora você imagina quando ele sair do meio, e quando Deus permitir que os demônios façam o que eles quiserem. Pastor, quando é que isso vai acontecer? A partir depois do dia do arrebatamento da igreja. Aí eu te pergunto, querido, se o mundo já não está mais prestando hoje com a igreja aqui, como é que vai ficar isso depois que a igreja for embora e que o Espírito Santo deixar o mal tomar conta? Não é que o Espírito Santo vai sair, querido, presta atenção, ele continua aqui, mas a obra que ele fazia, ele vai parar de fazer. Aí eu te pergunto, esse mundo vai ficar bom depois do arrebatamento? Então não fique aqui. Deu para entender, meu querido? Não fique aqui, porque hoje, com a presença, com a obra, com a retenção do Espírito Santo, o mundo já está do jeito que está. Quando ele disser assim, pode passar, é aí que está escrito, mistério da iniquidade já opera. Há um que agora o quê? O detém, até que seja posto fora. Até que a igreja seja arrebatada, aí o Espírito Santo vai dizer assim, agora é a hora de vocês, façam o que vocês quiserem. Esse mundo vai prestar, meu filho? Vai, Dejane? Se agora já não presta, imagina depois que a igreja foi arrebatada. Meu Deus do céu. Vira para o seu irmão e diga assim, irmão, vigie, cuidado, faça de tudo, mas não perca o arrebatamento. Aleluia. Foi por isso que eu quis começar lá em Tessalonicenses, para depois ir para o Apocalipse, para você entender, tá certo? Que na narrativa de agora, Apocalipse capítulo 6, a igreja já foi embora, nesse período aí. O Espírito Santo já saiu do meio, agora é a hora dele. Amém, irmãos? Vire para o seu irmão e diga assim, irmão, coitado de quem ficar. Vai prestar não, irmão. Coitado de quem ficar, meu irmão. Vai prestar não. Aí vamos agora Apocalipse capítulo 6, versículo 1, leitura. Agora vai ser aberto os selos do livro selado com 7 selos. Amém? Esse livro, querido, ele contém todo o conteúdo do que vai acontecer durante toda a grande tribulação. Primeiro período, 3 anos e meio. A tribulação ela vai ser leve. Segundo período, mais 3 anos e meio, vai ser peia, grande. Segundo período da grande tribulação, da tribulação. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes. Quem são os seres viventes? Eu expliquei aqui. Querubins, dizendo numa voz como de trovão, vem. Dizendo para quem? Para João, que é quem está tendo a revelação. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Queridos, presta atenção. Erradamente, muita gente já deu a interpretação desse primeiro cavaleiro como se ele fosse o Senhor Jesus Cristo.
Por que esse erro de interpretação? Esse cavaleiro do cavalo branco não é Jesus. O erro de interpretação se dá devido à cor do cavalo. Qual é a cor do cavalo? Branco. Aí todo mundo já associa a cor branca a Jesus. Mas branco é o cavalo. O que estava montado tem um cavaleiro. Tem o que na mão? Um arco. Aí a pessoa diz assim, aí a pessoa passa por cima do arco e desce para a segunda parte que diz assim: foi-lhe dado uma coroa, saiu vencendo para vencer. Aí a pessoa diz: só pode ser Jesus, porque ele é vencedor, porque ele não perde batalha, porque ele é o Senhor dos Senhores, porque ele é o Rei dos Reis, não é? Mas esse cavaleiro, o primeiro cavaleiro do cavalo branco, primeiro, não é Jesus. Pastor, por quê? Porque quem está abrindo o selo é Jesus. Olha no versículo 1. Eu vi quando o cordeiro, quem é o cordeiro? Se Jesus é quem está abrindo o selo, como é que ele mesmo é o cavaleiro? Deu para entender, queridos? Amém? Então, queridos, o cordeiro é quem abre o selo, e da abertura do selo sai a leitura, e da leitura sai a revelação. Esse primeiro cavaleiro, queridos, é o anticristo. E a correlação dele, vou explicar a cor do cavalo para começar. O cavalo é branco. Que significa o cavalo branco? Significa falsa paz. Significa que ele vai agir em nome de uma religião. O branco do cavalo é uma enganação. Glória a Deus. O cavalo ali, o cavalo branco, representa que ele vem montado, que ele vem aparado por uma religião que parece ser boa e de Deus. Amém, irmãos? Quem está ouvindo isso pela primeira vez? Olha como é bom vir para a igreja. Cavalo branco. Branco significa falsa religião. Significa que ele vai agir em nome da paz. Significa que ele tem uma proposta parecendo de Deus para a humanidade. Mas em seguida nós vemos que ele que está montado no cavalo branco tem um arco. E o arco, querido, é instrumento de guerra. Arco e flecha. O arco é um instrumento de guerra, um instrumento de morte, é um instrumento que se usa em batalha. Se fosse João tivesse tido a visão hoje, ele teria visto o cavaleiro do cavalo branco com um fuzil na mão. Mas na época que João viu, não tinha fuzil, tinha uma arma de guerra. Que arma de guerra era essa? O arco, que era uma das armas mais utilizadas na guerra naquele tempo. Isso quer dizer o seguinte, querido, esse arco que ele traz na mão, quer dizer o seguinte, que ele vai se utilizar da mensagem da paz para promover a guerra. Ele vai dizer: olha, é necessário nós guerrearmos para que nós possamos trazer paz ao mundo. A mensagem é de paz, o cavalo é branco, mas o instrumento da mão dele não é um instrumento de paz, é um instrumento de guerra. Dá para entender o contexto? Sim ou não? Quem está entendendo? Então isso aí é um retrato da pessoa do anticristo. Quando ele se levantar no mundo, depois que o Espírito Santo arrebatar a igreja e que sair do meio, aí o anticristo se levanta como alguém que tem uma proposta de uma paz mundial, trazendo um aspecto religioso muito bom, representado no cavalo branco. Mas alguém vai se impor a ele, alguém não vai recebê-lo, não vai aceitá-lo. Então ele vai dizer: olha, para esses que estão contra mim, eu vou ter que levantar contra eles em guerra. Então ele vai trazer a guerra para promover a... Vocês já viram isso acontecer hoje? Hoje se faz isso, olha o arco, instrumento
de guerra, instrumento de morte. O arco não é instrumento de defesa, é instrumento de guerra e é instrumento de ataque. Então o primeiro cavaleiro, volta lá. Primeiro cavaleiro que estava montado tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Isso quer dizer que isso que ele quer fazer, promover a paz por meio da guerra, vai dar certo. Ele vai ser bem sucedido, porque é o tempo dele, é a hora dele, é o reinado dele, e é Deus quem está dando permissão para ele ser e fazer o que ele vai fazer. Por isso, como ele recebe uma coroa, ele é um governante, ele é um rei, ele é alguém que tem autoridade. E naquilo que ele quer fazer, ele vai ser vitorioso. Coisa boa, coisa ruim? Coisa ruim. Porque essa criatura aí, o anticristo, ele é o homem do pecado, ele é o filho da perdição, ele é o filho do diabo. Mas o diabo nunca se apresenta, meu filho, com chifre, casco e rabo. Ele sempre vem disfarçado com história bonita. É ou não é? É a chegada do anticristo. Deu para entender? Cavalo branco representa o quê? Paz, religião, encontrar-se com o Deus verdadeiro, paz mundial. Ah, ninguém quer a minha paz, não? Então nós vamos para a guerra para que tenha paz. Tudo é estratégia do diabo. E vai haver muita guerra, e ele vai ser vencedor. O anticristo vai reinar nessa terra por 7 anos. Deu para entender, irmão? O cavaleiro do cavalo branco é Jesus? É não. Pastor, me dê outro motivo para não ser Jesus. Querido, Jesus costuma andar mais bem acompanhado, porque os cavaleiros que vêm junto desse aí nem presta. Ninguém entendeu? Deixa pra lá. Primeiro cavaleiro quem é? O anticristo. Ele vai se apresentar como quem vai trazendo solução e paz. O arco representa que o meio dele conseguir a paz é a guerra. E ele vai ser vencedor? Vai. Por quê? Porque Deus vai permitir. Porque a igreja já foi embora, porque o Espírito Santo parou de barrar, de restringir. Agora, aí é o tempo dele, é a hora dele. Vamos para frente.